dar uma boa tarde a todos vocês. Fizemos essa convocação à imprensa paranaense. Eu sou Jeffrey Gichini, OAB Paraná 65371, sou advogado do senhor Wesley. Fizemos essa convocação à imprensa para expor a verdade ao Paraná e ao Brasil. Renato Freitas é um parlamentar e merece respeitar a lei, servir ao povo e não ser servido. O senhor Renato Freitas foi agressor, foi violento e agora é covarde porque foge da responsabilidade, criando falsas narrativas e agora acusa o seu assessor. Há pouco o Renato Freitas fez uma coletiva mentirosa, mentiu em coletiva de imprensa e está culpando o seu assessor. Além de agressor, covarde, agora está jogando a culpa para cima do seu assessor. Nós convocamos essa coletiva porque agora o Wesley vai falar. Quem é o Wesley? Esse menino tem 25 anos de idade, trabalhador, estava no seu local de trabalho trabalhando. Renato Freitas, um deputado estadual, acostumado em se fazer de vítima, tentou criar falsa narrativa de ter sido vítima de racismo. Um jovem que tem o pai negro, a família da sua mãe negros, ele mulato, foi vítima de 2 contra 1. Renato Freitas e o seu assessor espancaram esse jovem, que estava no seu local de trabalho. Agora, é importante os paranaenses compreenderem quem realmente deve estar servindo ao povo como parlamentar. Por várias vezes esse rapaz já atentou contra os paranaenses, contra os cidadãos. É um indivíduo com extensa passagem criminal por uso de drogas, violências. Já agrediu idosos em uma igreja, é violento e agora agrediu um jovem que estava trabalhando no local de trabalho e agora se diz vítima. Renato Freitas se diz vítima e agora será desmascarado de novo. Hoje, Renato Freitas disse na coletiva que ele não tocou no Wesley. Que quem agrediu o Wesley foi o seu assessor. Deputado, o senhor no horário de expediente, cheio de regalias, com carro pago pelo povo paranaense, com assessor pago com dinheiro público, espancou um jovem, um paranaense que estava no seu local de trabalho. Isso dará a cassação. É fim da linha para Renato Freitas. É fim da linha. Acabou. Ele será cassado, terá que procurar emprego, porque ser deputado não é emprego. Está deputado. Emprego não é de deputado. Fim da linha, será cassado, será punido criminalmente por improbidade administrativa, terá que indenizar esse jovem porque é um agressor e é isso que a gente vem mostrar para vocês. Que Renato Freitas, sim, inicia as agressões. Renato Freitas chega dando uma voadora no Wesley, desfere vários socos no Wesley e tentou criar a falsa narrativa de ser vítima. O Wesley vai falar com vocês, eu vou dar a palavra. Eu marquei essa coletiva porque quem tem que falar aqui é o Wesley. Tá? Um paranaense com carteira registrada no seu local de trabalho foi agredido por um deputado da elite que recebe salário bem alto para servir o povo e não agredir o povo. Senhores, nós temos aqui nas imagens, reparem bem na vestimenta do senhor Renato Freitas. Ele está com essa jaqueta bordô e uma calça marrom. Aqui é o início de tudo. Um deputado estadual, 9h10 da manhã, está transitando em via pública. Esse carro do lado é o carro que o Wesley trabalha. Por que eu mostro essa cena? Para vocês repararem bem na vestimenta do Renato Freitas. Para eu mostrar essa imagem para vocês. Essa imagem aqui no canto esquerdo, nós temos o Renato Freitas e o seu assessor de azul. Reparem bem nessa imagem quem inicia as agressões. Renato Freitas chega dando uma voadora por primeiro e desfere vários socos.
Renato Freitas é o primeiro a agredir e não o seu assessor. Ele agora está tentando culpar o seu assessor, mas é ele quem inicia as agressões. Renato Freitas chega dando uma voadora e desfere vários socos. Hoje, Renato Freitas, covardemente, combinou com o seu assessor que seu assessor vai ter que bater no peito e segurar esse BO. Mas, se o assessor assim o fizer, irá responder, além de lesão corporal, também por crime de fraude processual. Está nítido que Renato Freitas iniciou as agressões dando uma voadora. Tá? Renato Freitas disse hoje em coletiva que não tocou no Wesley. Só que nós temos uma imagem do lado de dentro. Essa câmera do lado de dentro, já quero deixar bem claro para vocês, a imagem vai ser desse lado aqui, esquerdo. É uma câmera muito antiga que está acelerada a imagem. A gente não conseguiu mudar isso. Mas vejam lá no canto esquerdo, lá em cima, que vai aparecer os dois batendo no Wesley. O Wesley vai parar o carro, vai descer do carro, vai para a calçada e já é agredido. Olha lá. Ó. Ambos batem. Veja que o Renato Freitas desfere vários socos e até chutes no jovem ao chão. Olha lá. O Renato Freitas chega batendo, soco, chutes, vários golpes. A narrativa criada pelo senhor Renato Freitas, ela não se sustenta. Ele é um agressor, ele é violento e ele iniciou as agressões, como nós podemos ver facilmente dessa imagem aqui. Então voltamos à imagem principal, ele está atravessando a rua, o Wesley está manobrando e nesse ponto aqui, ó, o Wesley explica muito bem. O Wesley, nesse momento, ele presume que o Renato Freitas está voltando para a calçada, mas o Renato atravessa onde não pode atravessar, ali não tem faixa de pedestre. O Wesley está preocupado em olhar para a via que vem carro. Olha lá. O Wesley está preocupado para a via que vem cá. Outra mentira. Renato Freitas diz que o Wesley baixou o vidro para xingá-lo. O vidro já está baixado. O Wesley manobra com os dois vidros baixados. Ó, o vidro já está baixado. O Wesley está preocupado com os carros que estão vindo. Quando ele olha que o Renato Freitas não foi para a calçada, mas veio para a rua, ele freia. Ó, a luz de freio chega a acender. Deixa eu voltar aqui. Isso. Perdão. O que aconteceu? Pera aí, gente. Desculpa que acho que foi muito tempo parado. Ele desconectou. Voltou? Vai ter que desconectar e conectar de novo. Peço desculpa para vocês. O cara que é ruim em tecnologia, apanhando para a tecnologia. Foi só começar a falar em Renato Freitas que as coisas pararam de funcionar aqui. Vou desligar e ligar a TV, mas essa foi isso. É que colocando no celular ele começa a chegar minhas notificações ali. Imagina a imprensa toda olhando as minhas notificações aparecendo na tela. Hein? Olha lá. Você veja que a hora que eu vou receber vocês eu limpo tudo. Olha lá como que tá. Tá tudo limpinho, não tem nada no meu iPad. Pode fazer até busca e apreensão no meu iPad. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Então o Renato Freitas vai para o lado de lá da rua, o Wesley estaciona o veículo e o Wesley sai do veículo por quê? Ele é obrigado a sair dali porque ele não tem porta lá por dentro. Ó quem avança, quem chega batendo. Não tem edição nessa imagem, essa imagem é uma imagem contínua, já preservamos a cadeia de custódia, estamos oferecendo às autoridades policiais o HD original, tá? E olha lá, o Renato de Freitas sai bem tranquilo com o seu assessor e vai para um veículo de luxo.
Eles quase voltam para agredir mais o Wesley. E por que naquelas imagens que viralizaram, o Renato Freitas ele está de amarelo? Porque ele tira a jaqueta. Vejam lá ele tirando a jaqueta. Ó. O que prova que esse é o início de tudo. Aquele outro fato ocorre mais à frente. Ó, ele tira a camiseta. Ele tira o moletom. Entra no carro com o seu assessor e sai. O Wesley tenta se aproximar. Veja como o Wesley não está violento. Ó. O Wesley se aproxima do veículo, não encosta no veículo, não chuta o veículo, não joga pedra, nada. Olha lá, o Renato continua xingando, continua gritando, olha lá. Ó. Depois de ter espancado um menino que está trabalhando. Percebam das imagens. Eu estou mostrando isso aqui que tem um contexto na sequência que eu quero comentar com vocês. O Wesley estava de longe, agora ele vai se aproximar para tentar anotar a placa. Ó, o Wesley se aproximando. Tentou anotar a placa, não encosta no carro, não bate no carro. E olha a velocidade que o motorista sai. Ó, sai cantando o pneu, sai acelerando. Então, gente, essa é a realidade. Renato Freitas inicia as agressões, agride um menino que está trabalhando e agora quer culpar o seu assessor. O Wesley não chegou a pisar na rua, o Wesley não sai da calçada. É o deputado que vem e agride um cidadão. À frente, o trânsito para à frente e o Wesley vai até o encontro do carro para pegar a placa. Quando o Renato Freitas e seu assessor veem que ele está tentando pegar a placa, eles desembarcam do veículo, eles estacionam o veículo, desembarcam do veículo e vão para a calçada. É aquele vídeo que viralizou, que o Renato Freitas chega intimando ele, o que você quer agora? E percebam que o assessor fala assim, você quer apanhar de novo? Daquele primeiro vídeo que viralizou. Tá? E tudo aconteceu como aconteceu. Então, conforme prometido, ele está à disposição a responder perguntas à imprensa, esse é o senhor Wesley, tá? Se apresenta e ele está à disposição para responder qualquer pergunta, questionamento de vocês. Boa tarde. Meu nome é Wesley de Souza Silva e fui o que se envolveu nesse incidente aí com esse deputado aí, que eu não conhecia até dar todo esse rolo aí, não fazia a mínima ideia de quem era. Wesley, o Renato Freitas ele disse que você proferiu injúrias contra ele. Doutor, só um você não, só porque eu coloco o microfone agora. Vem, ó. O Wesley contar. Só um pouquinho para vocês. Gira o nosso, Show. Pode continuar fazendo favor. Ele disse que você começa e você profere algumas injúrias contra ele. Você chegou a xingá-lo? Você não reconheceu ele? Negativo. Chamou ele de deputado do PSOL, alguma coisa assim? Você chegou? Como é que lembra dele? O que aconteceu naquela hora? Ele disse também que você chama ele de noia e lixo. Nunca. O primeiro contato que eu tive com ele foi quando eu estava saindo com o carro, certo? A primeira coisa que eu falei para o indivíduo, que lá onde que ele estava passando não era faixa de pedestre. Não tem faixa aqui, essa foi a minha palavra, não tem faixa aqui. Antes, é claro, quando ele estava passando, ele olhou para mim, eu fiz assim, ó. Pode passar. E mesmo assim, ele ficou me olhando, daí eu vi que ele estava olhando assim para tentar me intimidar, eu falei, aqui não tem faixa. Foi a hora que ele falou para mim, você não sabe quem que eu sou, e começou os xingamentos. Como eu já estou acostumado a operar carro naquela área, já sei como que é, briga de trânsito, as coisas, eu só balancei a cabeça e estacionei o carro, nem liguei. Mas quando ele viu que eu estacionei o carro lá, na própria imagem já mostra vindo ele e o outro rapaz para cima de mim. E ele que começou a deferir o chute primeiro, ele me acertou com um chute, uma voadora e 2 socos, aí o outro rapaz que estava com ele me derrubou no chão. Aí começou as agressões. Se eu perguntar outra coisa que ele diz é que ele não te agrediu ali, que ele chegou a dar 2 tapas apenas em você. Qual é o primeiro golpe que você deu? Dele, um chute. Isso está nas imagens, não tem como ele usar esse argumento, está nas imagens, não tem como.
Ele mesmo tá se enforcando nas coisas que ele tá falando. Não tem como. No momento que ele agredia você, você chegou a falar alguma coisa para ele? Você chegou naquele momento? Não, quando ele começou a me agredir, eu só protegi meu rosto. E a hora que eu caí no chão ainda, aí que eu protegi mais ainda. Foi a hora que eu senti um chute aqui. Que eu não sei nem se falar se foi dele o chute quando eu estava no chão ou do rapaz que estava com ele. Minha única coisa é proteger meu rosto. Ele disse que você bateu no carro, foi lá e bateu no carro, depois, então hora que você atravessa a rua vai tentar botar a placa. Eu me afastei porque eu não sou bobo também de ficar na frente do carro, né? Eu já me afastei, já não consegui pegar a placa do carro. Mas eu, em nenhum momento eu encostei no carro. Até aquele momento você não sabia que era um deputado? Nenhum momento. Ele achou que eu deveria conhecer ele. Falou, você não sabe quem que eu sou e me xingou. Mas eu não... E você foi atrás ali para pegar a placa? Para pegar a placa, porque até onde é o único meio de defesa minha, de saber para ir atrás. Porque eu estava no meu trabalho, fui espancado por 2 pessoas desconhecidas. A única coisa que veio na minha cabeça é pegar a placa para a gente ir atrás dos indivíduos. Quem que são os outros rapazes que, quando ele... Aquele primeiro vídeo que viraliza, que ele fala assim, vocês estão em 3, então venha sozinho. Quem eram esses rapazes que estavam com você ali? Que ele aponta? Eram 2 meninos de menores que vendem bolo na esquina. Bolo de pote na esquina. Ele vem com frequência esse bolo. Ele sempre tá lá na esquina lá. Você já conhecia eles ali? Já tive contato 2 vezes com eles assim, mas não é contato assim de amizade. Eles sempre estão lá, sempre dou joinha pra eles quando eu tô passando lá, pra dar a volta na quadra. Mas não, a gente não tem uma relação de amizade assim, mas os piazinhos são trabalhadores, são gente boa. E aí, como que eles foram te ajudar? Eles foram filmar? Eles pegaram, só filmaram, apenas. Não falaram nada direto para os 2 rapazes, não falaram nada, só começaram a filmar. Só esse foi o papel deles no que vocês perguntaram, apenas. E nesse momento o Renato fala para vir os 3. Porque ele achou que eu estava indo para brigar. Porque foi ele que desceu do carro. Eu, no meu entendimento, quando eu fui anotar a placa, deixa ele anotar a placa, ele continuar embora, ele vazar embora. Mas não, ele parou o carro na frente e veio. Foi nisso que os piás já começou a gravar. E o que você falou para ele na hora que ele aparece caminhando, os braços cruzados, na calçada, e aí você fala alguma coisa para ele, porque ele está voltando ele com um assessor. Isso, eu falo. E agora, o que você quer? Daí eu comecei a falar, eu falei, e agora, o que você quer? Daí nisso ele já falou, vem vocês 3. Eu falei, negativo, tá eu aqui sozinho. Vocês que vieram em 2 pra mim. Isso tá bem claro no vídeo que eu falei. Muito bem claro. Vocês acreditam que esses rapazes conheciam o deputado? Os meninos estavam gravando? Eu acredito que não. Provavelmente não, porque a única coisa que eles fizeram foi só gravar. Se eles conhecessem, os meninos tinham falado pra mim, esse daí é o deputado fulano de tal. No meio que tava tendo confronto, um pedestre que estava passando, que nem estava na hora, falou, esse daí que não é vereador, vereador do PSOL. Foi ele que passou do lado falando sobre isso, sobre algum cargo. Aí eu olhei para ele e falei, então você é famosinho? Foi isso que eu falei, que ele falou que eu falei que ele era vereador do PSOL, não sei que tal, porque eu não faço nem ideia. Fui saber dele, o que ele era, só depois de todo o ocorrido, que as pessoas vieram falar para mim. E qual o motivo da agressão inicial? Por que naquele momento que você sai com o carro, ele volta? Então, na verdade... Conta a história do início, então. Isso, a história... Conta a tua versão do A início. história desde o início, contar de novo. Estava dando a ré com o carro, passaram os 2 pedestres, que no caso é ele e a outra moça que estava com ele. Aí, eu vi eles, parei igual eu faço normal. Parei, esperei eles passar, dei a manobra com o carro. Aí eu olhei o retrovisor para ver se não estava vindo. E se vocês pegarem na imagem certinho, a hora que eu tô... quando eu dou olhada para ele, ele sai da rua e vai para a calçada. Daí depois disso eu não vi mais ele. Eu só vi depois que eu olhei o retrovisor para ver a passagem de carro. E nisso, quando eu estava só focado nos carros aqui, ele tinha voltado para a rua também. Foi nessa hora que daí liberou para mim sair com o carro, que daí ele apareceu na frente. Mesmo assim, normal, acontece, né? Normal isso acontecer. Freiei o carro, falei para ele passar. Não sei se o jeito que eu falei para ele passar, ele ficou assim. Daí ele olhou para mim assim, ficou olhando para mim. Não sei se ele queria que eu reconhecesse ele, que ele era o deputado Renato Freitas. Não sei qual que era a coisa dele. Daí eu vi que ele ficou me encarando. Eu falei, cara, aqui não tem faixa. Aqui não é faixa de pedestre. Isso foi a única coisa que eu falei pra ele. Foi a hora que ele falou, você não sabe quem que eu sou. Pau no cu, não sei que tal, não sei que tal. Daí eu sobe. Fazer o quê, né? Acostumado já a dirigir, vendo direto a frequência de brigas no trânsito aí.
Eu só balancei a cabeça, estacionei meu carro para poder voltar lá e eu pegar outro carro e continuar o meu trabalho. O deputado chegou a falar que neste momento você também chegou a xingá-lo com palavras de baixo calão. Chegou a acontecer? Negativo. Eu saí e nem dava tempo também. Ele ficou falando um monte de palavrão enquanto eu estava estacionando o carro ainda. Eu só dava para ouvir a voz dele de fundo falando um monte de coisa, porque eu estava com os vidros abertos do carro. Do momento que eu saí até na hora de estacionar. Só depois que eu tranquei o carro que o vidro levanta sozinho os vidros lá, tudo. Mas em nenhum momento eu pensei em xingar ele. Por ele que veio com as agressões, com as coisas, porque não deu nem tempo. Depois que eu fechei a porta do carro, eu saí já para mim pegar outro carro, eu já vi eles falando merda assim. Aí eu parei para ver o que eles estavam falando. Quando eu ia pensar em voltar lá pegar o carro, eu já vi eles vindo correndo já. Foi nesse momento que já começou as agressões que vocês veem no vídeo. O deputado disse que você usou injúrias racistas. Negativo. Nunca. Negativo. Isso aí é uma calúnia, é o jeito que ele está tentando se safar disso. Minha família, parte da família da minha mãe tem a pele bem mais escura que a minha. Sem falar que também eu não sou branco, polaco, né? Então isso é uma coisa que ele está tentando usar contra, porque por causa da conscientização, né? Daí ele quer usar isso como para tentar se safar. Mas negativo. Eu nunca na minha vida vou ser racista e muito menos usar algum argumento desse tipo aí. Em que pese que de repente, vamos colocar todas as possíveis Não, pode falar? suposições, trocar no xingamento. Que ambas as partes vai se trocar no xingamento. Como você se sentiu com essa reação de uma briga de trânsito, poderia ser só uma troca de ofensas e cada um segue a vida, Sim. sendo agredido dessa forma que aparece aqui no vídeo, e por deputado? Não, depois de toda essa ocorrida eu fiquei, meu Deus do céu, esse daí é as pessoas que estão à frente do nosso país, um deputado fazer uma coisa dessa, isso aí foi que até hoje eu ainda estou tentando processar o que leva a pessoa a fazer isso. Eu ainda estou tentando eu não estou acreditando ainda. Porque até na minha cabeça lá eram duas pessoas normais, querendo se achar os bambambam, eu vou bater nesse cara aí. Eu até na minha cabeça era isso, por isso que eu fui pegar a placa lá, mas depois que eu fiquei sabendo que era deputado, as coisas assim, é uma vergonha. Se soubesse que era deputado, faria diferente? Aí eu ia pegar a placa, na verdade eu acho que eu não ia fazer nada diferente. Porque, claro que a única coisa diferente que eu ia fazer era tentar, se tivesse algum policial lá, e já falar, aqui lá é fulano de tal, me agrediu, e só. Mas, eu soubendo que ele era deputado aí, eu acho que não ia mudar muita coisa também, não. Jeffrey, eu quero só um pouco da minha parte, não sei se você vai perguntar mais alguma coisa, eu queria levar para isso daí. Administrativamente, a Assembleia já está tramitando 5 processos ali para o Conselho de Ética na segunda-feira. Você, enquanto advogado, Wesley, vai pedir o que na justiça, na esfera criminal, não sei se é isso que você quer encaminhar, mas... Tem o boletim de ocorrência que eu dei para vocês. Pega para mim, por favor. O que você, enquanto advogado constituído, vai fazer daqui para frente, o que você deve pedir? Nós já fizemos o boletim de ocorrência, aqui está o registro, boletim de ocorrência contra o deputado estadual Renato Freitas por lesão corporal grave. Tá? Foram graves as lesões, mostra as lesões que você sofreu. Tá? Quantos pontos você levou aí? 3 pontos. 3 pontos, então, lesões graves. Vamos também fazer uma notícia crime ao Ministério Público para que seja apurado tanto a parte criminal como também a parte civil administrativa. Por quê? Tem que ser apurado se esse assessor que estava com o deputado e praticou esses crimes recebe salário da Assembleia Legislativa, tem que ser apurado se aquele veículo é um veículo pago com verba de gabinete, o deputado estava em horário de expediente, então aqui tem também probidade administrativa. Tá? Então entraremos com a notícia crime, entraremos com a notícia de fato para apurar improbidade administrativa e vamos pedir também a cassação do deputado. Ele não tem decoro para permanecer representante do povo. Um parlamentar tem que ser o primeiro a respeitar as leis e não descumpri-la. O parlamentar deve servir ao povo e não agredir ao povo. Ele se utilizou de um assessor pago pelo povo para espancar um jovem trabalhador.
isso é crime. Só mais um ponto que eu quero deixar bem claro aqui para vocês também, da fala hoje do deputado Renato Freitas, ele chega a ter a covardia de colocar como escudo a sua então namorada. Ele passa a dizer que como ele estava acompanhado de uma mulher, ele mais um assessor espancaram esse jovem trabalhador. Em momento algum, o Wesley, vocês veem das imagens, ele se aproxima de Renato Freitas, de seu assessor e daquela mulher, em momento algum. Esse confronto ele só acontece porque o Renato Freitas cruza a rua em velocidade e com agressividade e passa as agressões. Agora, ainda que tenha havido troca de injúria, o que é negado pelo senhor Wesley, ainda que tenha havido, a legítima defesa é contra a injusta agressão. Não existe, pela legislação vigente, legítima defesa contra a injusta provocação ou contra injúria. Só se pode alegar legítima defesa se houver uma agressão atual ou iminente, o que em momento algum as imagens mostram ter o Wesley se utilizado até mesmo de iminência de injusta agressão. Então qualquer que possa se cogitar ter sido a injúria praticada pelo Wesley, o que não aconteceu, não justifica o espancamento que o parlamentar praticou contra o Wesley. Será tratado com o rigor da lei. Tudo será feito. Vamos protocolar, inclusive, na Assembleia Legislativa, segunda-feira, a cassação do mandato. Eu afirmo a vocês, não sossegarei, enquanto advogado do Wesley, enquanto não vir publicada a cassação do deputado estadual Renato Freitas. Esse é o nosso objetivo, que seja cassado e que seja punido criminalmente por esses crimes gravíssimos que praticou contra um jovem de 25 anos que estava trabalhando no seu local de trabalho. Doutor, falando das imagens, ele chegou a comentar que essas imagens foram editadas, né? As imagens ali dá para ver que vai... Não para nada. Não tem imagem editada. Essa imagem aqui, ó, essa imagem não tem edição. Essa imagem, ela está com a cadeia de custódia, já vamos fornecer às autoridades policiais o DVR original. Tá? Não tem edição. Não tem edição. Ontem, na minha live, eu fiz alguns cortes, mas a original está preservada. Há uma empresa de tecnologia responsável pelas gravações das imagens nesse prédio, tá? E essa empresa preservou, respeitando a cadeia de custódia, todas as imagens originais. Não há corte nenhum. A imagem, inclusive, que está passando atrás de mim é a imagem sem corte. Tá? Não há nenhuma edição. Ele é um criminoso, agressor, covarde, que agora coloca sua mulher como escudo e joga toda a bronca para cima do seu assessor. Senhores, eu agradeço a presença de vocês. Obrigado, boa Todas as tarde. dúvidas sanadas. Obrigado a todos.